Olá, gente, muito bom dia para você. No caso de hoje, boa noite, né? Porque a gente está fazendo um pouquinho mais tarde. Acabei de chegar da Santa Missa. Viemos aí de 3 de 3, que foi, graças a Deus, sábado, domingo e hoje é segunda. Nós encerramos o ano na presença do Senhor e iniciamos o ano de 2024 na presença do Senhor. Não podia ser diferente. Para que desejosos e lutando diariamente para assim seguirmos todo o ano de 2024. E hoje na liturgia nós celebramos Santa Maria, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E aí a gente precisa compreender algumas coisas. Na celebração, o seminarista João Luiz, durante a partilha do Evangelho, ele muito bem colocou, fazendo um prefácio exatamente falando sobre a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é mistério. Um único Deus em três pessoas distintas. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus, o Salvador, e o Espírito Santo. E aí, às vezes, quando a gente fala em Santa Maria, Mãe de Deus, as pessoas colocam, mas como ela pode ser Mãe de Deus se Deus existe antes de tudo e Ele é o Criador de todas as coisas? Santa Maria, Mãe de Deus, por quê? Ela não é mãe da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai Criador. Ela é mãe da segunda pessoa do Filho. E por obra do Espírito Santo de Deus, é que está lá no Evangelho de São Lucas, nos é trazido na Anunciação. Maria é mãe de Jesus, 100% homem, exceto no pecado. Dessa humanidade que Jesus assumiu para nos salvar. E dizer que Maria não é mãe de Deus é dizer que nós não acreditamos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que está de acordo com a Anunciação e presente e anunciado bem antes, lá no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura. Então, ela é a mãe de Deus porque ela é a mãe de Jesus, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, Criador de todas as coisas, é Deus. O Filho, Jesus, o nome que lhe foi dado ali, quando ele é apresentado, que significa Salvador, é Deus. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. Então, portanto, Santa Maria, Mãe de Deus, que a Igreja reconhece. E não é uma questão da Igreja, é uma questão de intimidade com a própria Escritura e que nos é colocado lá e que é uma questão que está escrito lá. Não está escrito Maria é a Mãe de Deus. Maria é a Mãe de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma questão que está presente na Sagrada Escritura. Não é uma invenção dos católicos, não é uma coisa da nossa cabeça. Ela é Mãe de Jesus a partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se nós cremos nesse Cristo, que se fez humano, que assumiu a humanidade para nos resgatar, para se entregar em uma cruz por nós, então nós acreditamos também naquilo que está dentro de todo esse contexto. E Maria, ela ela obviamente, não por mérito exatamente dela, mas ela foi preparada desde Deus, ela foi reservada, ela foi escolhida desde antes para gerar o seu filho, por meio e graça do Espírito Santo de Deus. A sombra do Altíssimo a cobriu. E Maria, ela nos traz, como ela é modelo de virtude, exatamente porque Maria, ela não vem exatamente como aquela que aponta para si, que fala de si, mas ela é farol que aponta o caminho para o Filho. Maria, quando ela recebe a anunciação do anjo, não foi dito para ela assim, olha Maria, entende? E no Evangelho de hoje a gente vê que Maria guardava todas as coisas no coração. E aí quando Simeão falava que aquele menino seria motivo de queda para muitos, mas também de reerguimento para outros, e que uma espada transpassaria o coração dela, e o Evangelho hoje nos traz que ela guardava todas as coisas no coração quando Jesus foi apresentado no templo e tudo o que ia acontecendo. Porque a anunciação do anjo dizia que ela seria a mãe do Salvador. Por obra, porque o Altíssimo
repousaria sobre ela. Mas não foi dito assim: olha, Maria, então, esse menino, ele vai ali fazer uns milagres, ele vai ter uma vida pública a partir dos seus 30 anos, e durante 3 anos ele vai anunciar o reino de Deus, ele vai ser odiado por muitos poderosos, porque ele vai exatamente trazer a verdade, trazer a justiça ao povo, ele vai passar pela cruz. Mas a palavra é muito clara em dizer que Maria guardava todas as coisas e refletia em seu coração. E é isso que a mãe nos ensina. Quanta coisa eu e você não compreendemos dos planos que Deus tem pra gente. Quanto pedido você fez para Deus, e olha que a gente, você de repente possa dizer assim: não, mas eu tô lutando diariamente para poder fazer tudo certinho. Eu pedi um monte de coisa e o Senhor não me deu. Guardemos todas as coisas no nosso coração. Ainda que não fosse dado uma carta com os passo a passo do que aconteceria sendo a mãe do Filho de Deus, não havia espaço para dúvidas no coração dela. Não havia espaço para questionar: mas é isso mesmo, Deus? Não, mas ninguém me falou que seria assim. Ela apenas guardava e refletia as coisas em seu coração, confiando indubitavelmente nos planos de Deus. E é isso que ela nos ensina. Por isso que ela jamais será uma mulher qualquer. Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, a entrega como mãe, chama o discípulo amado, João, e aí ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, que a gente compreenda que ali existe essa adoção da humanidade. Que Jesus, que se fez humano, que veio e conviveu na Sagrada Família, Jesus, Maria e José, também nos ensina que ela é mãe, mãe que aponta o caminho, mãe que mostra a direção. Nós adoramos Maria? Não. Se você ouviu isso por aí, meu irmão, pode responder sem medo: jamais. Nós veneramos, porque nós sabemos da importância dela, que o próprio Deus fez no processo de salvação. Que Deus a reservou, que Deus a separou. E por meio dela, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que ela sim aponta o caminho. E quem é que detesta, e a palavra odeia Nossa Senhora? Satanás. Por que exatamente? Porque ela é modelo de virtude. Ela é modelo, ela é exemplo, ela é sinal de humildade e de confiança nos planos de Deus. Na mesma proporção que ele é rebelde, em ter, inclusive, sido expulso do céu, ela é humilde em aceitar o calvário de um filho que era inocente, em aceitar tudo aquilo que Deus tinha, ainda que não soubesse todas as coisas como aconteceria, porque ela confia indubitavelmente nos planos do Pai. Que nós não tenhamos medo de tomá-la por mãe. Que nós não tenhamos medo de, das nossas aflições, pedir a sua intercessão. Quem como filho nunca pediu: ai mãe, reza aí pra mim, mãe, a coisa tá difícil, eu preciso passar nessa prova, eu preciso fazer uma coisa, reza pra mim, mãe. Mas ainda que o filho não pedisse, a mãe já está lá e reza, porque ela é intercessora nata. E eu falo isso com propriedade, porque se tem uma coisa que eu faço pelo meu filho que tem 6 anos, é rezar para ele, pedir: Senhor, que ele jamais saia dos seus caminhos. Senhor, se ele fez errado, mas tenha misericórdia, tenha compaixão. E vai ser assim, não importa. Enquanto eu tiver um respiro de vida, eu estarei orando pelo meu filho. E para poder finalizar, hoje é preceito, a igreja estava bem vazia. Eu espero acreditar e confiar que os irmãos foram em outras comunidades participar da Santa Missa. Porque às vezes a gente ouve de gente de dentro da igreja: ah não, porque eu fui esses dias tudo. Nunca será muito estar diante do Senhor. Compreenda que no seu servir, jamais será muito o tempo que eu e você passarmos diante dele. E a graça é minha, não é porque Deus precisa. Então que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela ore sempre por nós.
Deus abençoe.